Graça e paz, amados, começando hoje mais um Tadel e com certeza vai ser uma grande bênção na sua vida, amém? Glória a Deus. Irmãos, lembrando sempre que a palavra do Tadel, ok? É a palavra que vai ser discutida nas células. Eu quero, logo no começo, às vezes é ruim você falar algumas coisas bem no comecinho do Tadel, porque muita gente às vezes perde o começo, né? E aí você não consegue, eles acabam não ouvindo alguns avisos, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vamos lá. Eu vou começar aqui passando novamente, irmãos, o propósito da igreja, tá? Vamos decorar esse propósito, tá bom? Então vamos lá. Nosso propósito é glorificar a Deus através de uma igreja em células, que testemunha de Jesus no poder do Espírito Santo, onde cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro, cumprindo assim a grande comissão. Ok? Vamos lá novamente. O propósito da nossa igreja, bem devagar, tá? É glorificar a Deus através de uma igreja em células que testemunha de Jesus no poder do Espírito Santo, onde cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro, cumprindo assim a grande comissão. Então este é o propósito da nossa igreja, tá? Então toda igreja tem que ter um propósito, né? Porque ela vai estar aqui fazendo o quê? Abrir sem um propósito? Não, nós temos um propósito, que é cumprir a grande comissão, tá? O que é a grande comissão? A grande comissão está lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante, que é levar o evangelho a toda criatura, né, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado, que Ele já nos ensinou, e também batizando essas pessoas para que elas possam fazer a mesma coisa. E como que nós vamos fazer isso? Através de uma igreja em célula, tá? E testemunhar de Jesus para as pessoas, e ali na célula também, no poder do Espírito Santo, tá? É dessa forma. Aí cada casa, cada pessoa que tem uma casa, abrir a sua casa, né, para que nós tenhamos ali uma célula, ali seja uma igreja. Claro que na pandemia não estamos fazendo isso, mas vai passar esse momento e nós vamos fazer muitas células, porque quando você tem muitas células, há a possibilidade de cumprir a grande comissão muito mais rápido, porque você também está levantando muitos líderes, e fazemos isso no poder do Espírito Santo, orando, buscando a Deus, né, jejuando, e aí testemunha-se de Jesus e vidas são alcançadas para honra, louvor e glória do nome do Senhor. Quando você abre a porta da sua casa para receber uma célula ou ter uma célula ali, a sua casa ela é muito abençoada, muito abençoada. E quando você se torna líder, Deus começa a fazer ainda coisas maiores na sua vida. Creia nisso, querido, é uma grande bênção. Irmãos, eu quero desafiar você a não esquecer de investir no reino de Deus aqui na Batista das Nações através do seu dízimo e a sua oferta, tá? A igreja não está abrindo, né, para cultos presenciais, como não abriremos amanhã para culto presencial, que amanhã seria a nossa reunião de oração, nosso culto de oração. Então você vai orar na sua casa por um período de meia hora, uma hora, ali a partir das 8 horas da noite, você se reúne aí na sua casa e levante um clamor, busque a Deus, fale com Deus em oração, para que Deus esteja agindo poderosamente na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja, tá bom? Então faça isso amanhã. E todos os dias eu quero fazer um desafio para você. Tire um tempinho para orar, tempinho para ler a Bíblia. Se você não está orando nada, querido, ore 5 minutos. 5 minutos, não mais do que isso, se você não está orando nada, tá? É claro que Jesus ele falou com os discípulos assim: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo, né? Os discípulos dormiram enquanto Jesus orava. Então nós vamos tirar assim um tempo para orar, não é meia hora, uma hora, mas se você não tem conseguido nada, 5 minutos já vai começar a fazer uma grande diferença na sua vida,
né? Com o passar do tempo, você vai aumentar esse tempo de jejum e de oração. Eu tenho certeza, aumentar o seu tempo de oração, na verdade. Eu falei jejum, né? Mas aumentar o seu tempo de oração. E com certeza Deus vai te abençoar grandemente, abençoar a sua casa, a sua célula, a sua vida pessoal, né? Esse relacionamento, essa intimidade com Deus faz toda a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tá bom? E não esqueça de você então entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Você pode fazer através do Pix, né, através de outro tipo de transferência. Você pode passar aqui na igreja, você pode ir diretamente ao banco e entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Amém? A igreja conta com a sua contribuição para continuarmos avançando na obra de Deus. Ontem, né? Coisa de falar rápido. Ontem, uma família foi até em casa, eu não sei quando, mas levaram muitos pacotes de arroz, muitos pacotes de feijão, pacotes de óleo, sabe? Fizeram uma compra tremenda, né? E para a gente investir aí no social. Então, não deixe de entregar o seu dízimo, a sua oferta, entregar alguma coisa para o social também, é muito importante isso, né? Estou vendo aí na internet pessoas assim passando necessidades de verdade, né? Não são pessoas que estão tentando aproveitar de um momento, mas muitas estão realmente passando necessidade. E o que nós pudermos fazer para ajudar, nós vamos ajudar, para que o nome do Senhor seja exaltado, que as pessoas sejam bem cuidadas em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E se você está sem igreja, se você está procurando uma igreja, eu quero recomendar para você a Igreja Batista das Nações, tá? Porque eu sei que essa igreja é uma boa igreja, realmente é uma boa igreja. Você pode perguntar aos membros dessa igreja, é uma boa igreja, querido. Se você quiser fazer parte dessa igreja, tá? Você pode então, às vezes você não pode vir, mas você pode ser um membro virtual desta igreja. Se você mora longe, não está conseguindo ir na igreja e quer participar dessa igreja, você vai ser abençoado através dos nossos cultos. E se precisar também, nós vamos colocar você numa célula de maneira virtual para você ser edificado, para você ser abençoado, tá bom? E você vai ter o cuidado da igreja e o cuidado também de um líder de célula aqui da Igreja Batista das Nações. Amém? Você pode mandar qualquer mensagem que você quiser mandar para a igreja. Anota aí o nosso e-mail: igrejabatistadasnações.idelva@gmail.com. Então lá, Igreja Batista das Nações, né, tudo junto, né? .idelva@gmail.com. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Vamos ministrar a palavra do Tadeu. Nós vamos continuar com a palavra que é medo e preocupação. Então, aquela lá foi medo e preocupação, essa é medo e preocupação 2, tá bom? Então nós vamos falar hoje aqui sobre o ponto de vista de Deus, ok? Depois, a semana que vem, nós vamos falar sobre a esperança em relação a esse assunto, tá? E depois, como você pode alcançar a vitória em cima desse ponto aqui, que é desse tema, que é medo e preocupação, tá bom? Então vamos orar para Deus abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. Quero pedir a Deus em nome de Jesus que o Senhor fale comigo, fale com cada um de nós e venha nos fortalecer e nos edificar nesse tempo de tantas batalhas que estamos enfrentando, Senhor. Coloca a tua mão de poder, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer, a avançar e a vencer também todo medo e toda preocupação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. No final vamos orar também por enfermidades, tá bom? Vamos lá, queridos. Medo, preocupação e a ansiedade são pecados que podem paralisar a sua mente, imobilizar o seu corpo
e impedir o seu crescimento em Cristo. Adão e Eva os cometeram inicialmente no Jardim do Éden, depois de crerem nas mentiras de Satanás e optarem pela desobediência a Deus. A gente percebe ali que quando eles desobedeceram a Deus, veio sobre eles o medo, a preocupação e a ansiedade. Quando Deus se apresenta ali no jardim, eles estão onde? Escondidos de Deus. Adão mesmo diz assim: ouvi a tua voz e porque tive medo me escondi. Então, quando nós entramos em desobediência a Deus, vem sobre a nossa vida medo, preocupação e ansiedade. Satanás é quem está por trás desses obstáculos, a maturidade espiritual. O diabo não quer que você tenha maturidade espiritual, então ele arruma um monte de problema e coloca medo, preocupação e ansiedade na sua vida. Mas vamos lá, mas Deus, pela sua graça, concede o necessário para que você supere tudo isso, tá bom? Então vamos lá, qual é o ponto de vista de Deus a respeito disso? Então, ponto 1. O medo e a preocupação que o derrota são resultado de uma vida orientada para agradar a si mesmo e não ao Senhor. Então, medo e preocupação que traz derrota para o homem, gente, é porque o homem, na verdade, o que acontece? Ele está com uma vida orientada para agradar a si mesmo e não agradar a Deus. E quando essas coisas acontecem, começa a vir sobre a vida da pessoa medos e preocupações, porque a vitória, claro, vai estar em você obedecer ao Senhor. Vamos ver alguns textos bíblicos aqui a respeito do que nós acabamos de dizer aqui, tá bom? Vamos lá. E eu acho que eu peguei um jeitão, não é a mania de falar tá bom, né? Eita, mas eu vou mudar isso aqui, já eu mudo isso aí. Vamos lá. Digo também que o reino, Mateus 25, 14 em diante, vamos lá. Digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. Vamos pensar nisso daqui. Quando Deus deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Ele deu esses talentos conforme a capacidade pessoal. O que isso nos ensina? O que Deus coloca nas nossas mãos de dons e talentos, ou atitudes que vêm sobre a nossa vida, Deus dá segundo a nossa capacidade pessoal. Não é nem mais e não é nem menos, é justo, é de acordo com a nossa capacidade pessoal. Mas vamos lá, eu quero aqui pular esse texto aqui, porque é bem conhecido. Eu vou lá para o versículo 28, 25, vai, 28 não, 25. 24, vamos lá, 24. Deus já tinha falado aqui que os 2 já haviam multiplicados e agora chega naquele que recebeu 1 talento. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto aonde não semeei. Então, por isso, ao menos devíeis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse recebesse de volta
recebesse de volta mais os juros, né? Você fala assim, você pelo menos devia ter colocado no banco, eu ia receber o meu dinheiro e ainda ia receber os juros. Bom, sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E mais, quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Gente, isso aqui é um princípio, assim, eu vou dizer até de forma terrível, né? Deus pega e diz assim, olha, tira o que ele tem e dá para aquele que tem muito. Assim, aquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Olha que interessante. E no verso 30 ele chama ainda de servo inútil. Né? Talvez a gente não diria isso, mas Deus diz. Servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Nós estamos falando aqui a respeito de medo e preocupação, ansiedade, tá? O medo de crescer. E a gente sempre diz assim, eu sempre digo o seguinte, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui com essa pessoa. Olha o que ele diz no verso 25. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. O que ele teve? Ele teve medo. E porque ele teve medo, ele escondeu no chão o talento. E aí ele quis devolver para Deus o talento. Deus falou, não, eu dei isso aqui para você crescer, para você avançar. Irmãos, quando Deus confia algo na nossa vida, nós é que temos que devolver para Ele multiplicado. Nós que temos que devolver para Ele com abundância. Ele coloca a nossa mão para que nós façamos aquilo multiplicar. Não é para enterrar e devolver a mesma coisa. É o que está dizendo a palavra do Senhor. Mas o medo faz com que as pessoas enterrem o talento. O medo faz elas perderem, ao invés de elas crescerem espiritualmente. Às vezes a pessoa é um líder de célula, ela fica com medo de multiplicar, ela fica com medo de perder alguma coisa, eu não sei o que ela fica com medo de perder, porque quando você multiplica a sua célula, você não perde, você apenas ganha. Quando você multiplica o seu setor, você não perde, você apenas ganha. Você não pode ficar com medo, com receio, porque se você não multiplicar, pelo receio, pelo medo, fica com medo, mas como vai ser o próximo líder, como é que vai ser a próxima pessoa? Deus não está perguntando isso, Deus está mandando você multiplicar. Claro que você precisa investir tempo, talento, treinando as pessoas, capacitando essas pessoas para que elas multipliquem também lá na frente. Mas nós podemos ter medo, receio. Deus coloca em nós a responsabilidade do crescimento, da multiplicação. Eu, como pastor da Igreja Batista das Nações, eu tenho que focar no crescimento da igreja, no avanço da igreja, porque se a igreja não crescer e a igreja não avançar, é como se eu estivesse dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou com receio, eu estou com medo, eu vou segurar aqui, deixar tudo quietinho, do jeito que está, e depois de entregar para Deus, Deus vai falar para mim, você é um servo inútil. Um servo inútil. Mesma coisa o líder de célula. Mesma coisa o líder de setor, um líder de área. Ele não pode ter medo, ele tem que pegar aquela área e fazer aquela área crescer, aquela área avançar. Não pode ter receio de perder, porque o medo de perder tira a vontade de ganhar, e aí vai perder de verdade. Então é batalhar, é investir no crescimento. Então o que nós vimos aqui? Eu vou até voltar no ponto aqui, para você entender, estamos falando de crescimento.
né? De crescimento, de avançar. Qual é o ponto de vista de Deus? O medo e a preocupação que o derrota são resultado de uma vida orientada para agradar a si mesmo e não ao Senhor. Quando a gente não multiplica, o medo significa o quê? Receio de perder alguma coisa. O medo significa que eu estou querendo agradar a mim mesmo e não agradar ao Senhor. A preocupação exagerada, aquela coisa que eu estou preocupado comigo mesmo e não com o Senhor, em obedecer o Senhor e com uma vida orientada em agradar a Deus. E aí eu pego tudo que Deus me dá e eu não multiplico, eu não levo adiante. Pensa num cristão que chega na igreja, senta na igreja, ele nunca faz nada, ele nunca testemunha, nunca evangeliza, não participa de um ministério, não participa de nada. Irmãos, olha no branco dos meus olhos, eu sei que Deus te ama, isso não tem nada a ver com salvação, mas é como Deus olhar assim e falar assim: Ele está me devolvendo o quê? Eu dei talento, dei dons, o salvei, para que Ele multiplique isso. Mas o medo de fazer alguma coisa, o medo de investir, ele permanece estacionado, porque está querendo muito mais agradar o seu eu do que agradar ao Senhor. Então, a vida não pode ser orientada para agradar a si mesmo. A vida nossa como cristãos deve ser orientada para agradar ao Senhor. Tá pegando? É assim que tem que ser. Agradar o Senhor não é agradar a si mesmo. Vamos continuar aqui, vamos ler mais um versículo aqui? Vamos lá. Não vou ler agora não, porque vou passar para frente aqui, eu vou passar para o segundo ponto. Mas se você quiser anotar, anota aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 ao verso 16. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 15 ao verso 19. Não vamos ler, vou seguir adiante aqui, tá? O segundo ponto aqui da mensagem desse Tadel é: em vez de alimentar uma ênfase pecaminosa no eu, você deve temer a quem? A Deus. Tá? Teme a Deus. Não fica alimentando o seu eu pecaminoso, não. Teme a Deus e segue adiante. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Anota aí. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, vencer medo e preocupação é obedecendo os mandamentos do Senhor, seguindo a sua orientação, seguindo a sua direção. Olha o que diz aqui, assim, no final do texto: assim, dessa forma, obedecendo a todos os meus mandamentos, a minha direção, assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai bem com você, vai bem com a sua família. Isso não é o que nós queremos? Que as coisas estejam indo bem para mim, estejam indo bem com os meus descendentes, indo bem para mim, indo bem para com os meus filhos, com a minha família, com os meus discípulos. É isso que a gente quer. Não é um bem só para nós, é um bem também para as outras, mas precisamos obedecer a Deus, temendo a Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, verso 27. Olha lá, vai anotando aí. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Então, o que é o perverso aqui? O perverso aqui, a ideia que eu tenho disso aqui, é aquele que não anda nos mandamentos do Senhor, aquele que não obedece os mandamentos do Senhor. Aquele que não obedece os seus mandamentos, tá? O tempo de vida será abreviado. Mas o temor do Senhor, quem obedece aos mandamentos, prolonga os dias da existência. Amém? Então o temor a Deus tira o temor das coisas. Lucas capítulo 1, verso 50. Vamos ver o que Jesus diz. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em
geração. Então o que nós estamos falando aqui é exatamente isso. Em vez de alimentar a ênfase pecaminosa no eu, você deve temer ao Senhor. Lucas 1,50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. Quando? Só hoje? Não, de geração a geração, de geração em geração. E Lucas 12,5. Veja bem aí. Diz assim, olha que bênção. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Teme a Deus, porque Ele pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. As outras pessoas podem apenas matar o corpo, mas não pode jamais lançar a alma no inferno. As pessoas podem até ferir a sua alma, mas elas não podem lançar a alma no inferno. Então teme somente ao Senhor. Se você temer ao Senhor, você vai vencer os medos, vencer as preocupações e você vai crescer espiritualmente. Que Deus quer que cumpramos a grande comissão, crescendo espiritualmente, né? Crescendo espiritualmente. Terceiro ponto aqui é o seguinte: em vez de alimentar uma ênfase pecaminosa no eu, você deve ter uma preocupação sadia para com os outros. É um cuidado saudável, um cuidado sadio para com as outras pessoas. Quando você começa a se preocupar com as outras pessoas, você começa a lançar fora todo o medo, né? Porque aquele que teme não é aperfeiçoado em amor, diz a palavra do Senhor. Então, quando você passa a amar as pessoas, você começa a lançar fora todo o medo, você começa a lançar fora o temor, a preocupação começa a ir embora, né? A preocupação foge, a ansiedade vai embora. Por quê? Porque agora você está andando na palavra do Senhor, foi o primeiro ponto, você está temendo ao Senhor e você está cuidando das pessoas, está se preocupando com ela, que é a preocupação saudável, você está cuidando destas pessoas, um cuidado sadio, saudável, né? Quando você está fazendo essas três coisas, você começa a realmente ser abençoado. Olha o que diz 1 Coríntios 12, verso 25: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Sem divisão no corpo. O corpo não pode estar dividido. Você talvez não esteja vindo à igreja, mas você é da Igreja Batista das Nações. Você tem que entender isso, né? Você pertence à Igreja Batista das Nações. Não há divisão no corpo. Podemos estar longe uns dos outros fisicamente, mas estamos perto de alma, de coração, de maneira espiritual. Estamos cuidando uns dos outros, estamos investindo no reino de Deus. Nós não paramos de investir no reino, não paramos de investir nas pessoas. Estamos cuidando, um cuidado sadio da igreja, cuidado sadio das pessoas. É que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 12, 25. E quando a gente começa a cuidar das pessoas, o nosso eu, ele começa a morrer. Você deixa de ter medo, você deixa de ter preocupação, você deixa de ficar ansioso, porque agora você está cuidando de gente. Você está pensando em gente, pensando em pessoas. Amém, querido? É assim que Deus nos faz crescer. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 24. Aqui eu vou ler alguns versículos só, não vou ler todos não. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos,
Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Gente, depois com o tempo, leia e vai grifando tudo que Paulo está dizendo aqui que ele passou. Deve ter passado muito mais, mas ele gravou algumas coisas aqui que eu e você nem sonhamos em passar ainda. Em outras palavras, não passamos nem por sonho ainda. Nem por sonho ainda. E aí vamos viver com medo e preocupação? Se nós não passamos nada disso que Paulo passou aqui? Olha o que diz no verso 28, muito importante esse verso. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Meu Deus, olha o que Paulo está dizendo. Gente, eu passo isso tudo, já passei isso tudo, mas eu tenho uma responsabilidade. Pesa diariamente sobre mim essa responsabilidade para com todas as igrejas. Gente, você já pensou nisso, irmão? Essa responsabilidade que Paulo tinha para com as igrejas. Ele não estava preocupado com o que ele estava passando, ele estava preocupado com as pessoas. Estava preocupado com as vidas. Irmãos, será que nós estamos preocupados com as pessoas? Tem gente que não entra nem na célula online. Como é que vai dizer que está preocupado com as pessoas? Tem gente que não ora nunca, nem pela sua célula. Como é que ele vai dizer que está preocupado com as pessoas? Ele está preocupado consigo mesmo. É medo da situação, ou egoísmo. Mas quando você carrega essa responsabilidade que Paulo está dizendo que ele tinha aqui, ele não estava preocupado se ele ia levar chicotada, ser apedrejado, se ele ia para a cadeia. Não, pesa sobre mim a responsabilidade pela igreja, pelas pessoas. Nós temos que ter essa preocupação, querido, com a igreja, orando pelas pessoas, orando pelos nossos líderes, orando pelos nossos pastores, intercedendo por eles, investindo financeiramente na igreja, investindo na vida das pessoas. Esse tem que ser o nosso papel, diariamente. Pensar nisso diariamente. Verso 29, ora, quem se enfraquece, olha o que ele está dizendo, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido. Preocupação com pessoas, se alguém se sente fraco, ele também sente. Que se escandaliza, que eu de igual modo não fique indignado. Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Paulo está mostrando aqui para nós que devemos nos preocupar com vidas, com as pessoas. Medo e preocupação vai ficando de lado e nós vamos tendo crescimento, vamos nos aproximando mais e mais de Deus, mais e mais do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar por você, para que Deus ministre no seu coração essa palavra, para que essa palavra fique enraizada na sua vida, para que você seja mais que vitorioso em Cristo Jesus. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, vou orar por você. Pai querido, toma cada vida agora, Senhor, que ouvir essa mensagem, que ouvir essa palavra. Deus querido, que em primeiro lugar, Senhor, eles aprendam, ó Pai, a andar de acordo com os princípios da Tua Palavra em obediência aos Seus mandamentos, ó Deus amado. Pai querido, para vencer os seus medos e preocupações. Em segundo lugar, Pai querido, que eles estejam, meu Deus, andando com temor ao Senhor.
que possam temer a Ti mesmo, Pai querido, e investir os seus dons e talentos, ó Pai, não escondendo para si mesmo como aquele homem que recebeu o seu talento, porque teve medo, teve receio, escondeu e não obedeceu a Tua palavra, Senhor amado, temendo a Ti, Senhor, investindo no reino de Deus. Pai querido, que cada irmão, cada servo do Senhor agora, Pai querido, estejam em nome do Senhor Jesus Cristo, não preocupados consigo mesmos, mas preocupados com a igreja, preocupados com os irmãos, como diz o apóstolo Paulo, quando é que eu vejo um irmão enfraquecido que eu também não me enfraqueça, mas ele diz, Senhor, que sobre ele pesava a responsabilidade diariamente sobre a igreja. Deus querido, que nós também tenhamos essa preocupação com o nosso irmão, que pese sobre nós essa responsabilidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero orar agora por aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Recebi hoje uma mensagem que o pastor Carlinhos está no hospital, provavelmente ficaria internado, eu não dei uma resposta agora. Suspeita de Covid, infecção urinária, pH baixo. Vamos orar por ele, por outras pessoas também. Coloque cada pessoa que você conhece, que está com alguma enfermidade, passando por alguma luta, dificuldade, coloque diante do Senhor agora, para que Deus realmente faça um milagre nessas vidas, em nome de Jesus. Não busque preocupação consigo mesmo, mas interceda pelas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero interceder pela vida do pastor Carlinhos, ó Pai, pela vida daqueles que estão enfrentando, meu Deus, uma batalha na área da enfermidade, Senhor. Coloque tua mão de poder, ó Deus amado, e traga uma cura completa em nome de Jesus. Senhor, leve, meu Deus amado, a restauração sobre essas vidas, ó Deus, para que sejam curadas, para que sejam libertas e transformadas. Meu Deus, que os teus filhos, teus servos, aquelas pessoas que te amam, ó Deus, não venham padecer necessidade nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Deus, que eles possam experimentar o milagre que vem das tuas mãos. Por isso, Deus, abençoa, prospere cada uma dessas pessoas agora, ó Pai. Abre porta para aqueles que estão desempregados, ó Deus, e dá condição de cada um pagar as suas contas, Senhor, e não faltar o pão de cada dia. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, por mais esse Tadel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, você creia nisso. Medo não vai te pegar, porque você anda na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus. Até o próximo Tadel, ou até a nossa próxima reunião, nosso próximo culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tamo junto.